apitou, começou. Com as manifestações marcadas para hoje e ao longo do final de semana que pedem o impeachment de Jair Bolsonaro, começou a andar o reloginho do trâmite do processo de impedimento do presidente da República sobre a viabilidade do impeachment de Bolsonaro, que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, sim, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso não tenha feito, caso esteja pintando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva agora aqui no canal, seja muito bem-vinda e se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, todo dia. Diariamente eu estou por aqui no YouTube trazendo vídeos com aqueles assuntos, com os conteúdos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Política, democracia, cidadania, cultura, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui e eu tenho o prazer, a honra de contar com a sua companhia. Então, além de se inscrever, já ative as notificações, clique aí no sininho, porque é importantíssimo. Por quê? Por quê? Porque o YouTube te avisa, meu filho. Sim, eu posto o vídeo, o YouTube lhe dá o toque e você assiste. Eu posto, o YouTube te avisa, você assiste. Tudo de bom num círculo virtuoso. Vamos lá. Estão marcadas para hoje o início das manifestações que pedem explicitamente o impeachment de Jair Bolsonaro. E aí a gente tem que pensar na questão temporal. A gente não pode perder de vista o tempo. O cenário para Jair Bolsonaro fechou a partir do momento da crise da falta de oxigênio em Manaus. Estava turbulência, crimes de responsabilidade já existiam de monte, pedidos de impeachment já existiam de monte na gaveta de Rodrigo Maia. Contudo, o cenário mudou. Deu-se um turning point naquele momento da crise da última quinta-feira, da penúltima quinta-feira, perdão, da semana passada, quando as pessoas morreram nos hospitais de Manaus devido à falta de organização gerencial do Ministério da Saúde. Sempre lembrando que o ministro Eduardo Pazuello segue as orientações de Jair Bolsonaro. Ele se compreende numa missão de caráter militar. Então, a gente sabe que a noção de hierarquia é algo que fundamenta, é algo que constitui a existência das Forças Armadas, e General Pazuello, envolto nesse espírito, ele permite e executa a política completamente equivocada e que mata gente no Brasil de Jair Bolsonaro. Ali se deu um turning point, a sociedade começou a se mobilizar e a palavra impeachment ganhou maior apreço popular. Temos o perfil no Twitter, Placar do Impeachment, que já marca que no momento em que eu gravo este vídeo, 111 parlamentares já se manifestaram a favor do processo de impeachment de Jair Bolsonaro, tendo em vista que precisamos de 342 votos na Câmara dos Deputados para que o presidente seja afastado do cargo e aí seja iniciado a votação no Senado. Também 2/3 da casa lá são necessários, mas depois que passa na Câmara dos Deputados é muito difícil os senadores retrocederem com o presidente para o cargo novamente. Então, assim, a parada se resolve realmente com os deputados federais na Câmara dos Deputados. Qual que é a situação? Estão marcadas manifestações para hoje, aqui em Goiânia. Sei que amanhã, sábado, acontecerão em São Paulo e em outras cidades. Então, assim, não teve uma unicidade em relação à data. Isso ficou meio fluido Brasil afora. E temos que observar qual vai ser a mobilização popular. A gente tem que lembrar, voltar nas duas experiências anteriores para compreender esse processo de impeachment, as duas experiências anteriores que tivemos em relação ao impeachment, para compreender o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Em 1992, o impeachment se deu do meio político para a sociedade. O descalabro em relação ao governo Collor era tamanho, a insatisfação econômica com a inflação galopante, com aquele confisco da poupança e as notícias de roubalheira que cercavam a casa da Dinda, o mundo político começou a tratar de impeachment e isso contaminou a sociedade, começou a ir para as ruas com as caras pintadas e tudo mais, e o capital em dado momento rachou com Fernando Collor de Mello, a grande mídia rachou com Fernando Collor de Mello e começou a apoiar as manifestações pelo impeachment e começou a apoiar o impeachment de Fernando Collor de Mello. Eu brinquei no texto que está aqui na descrição desse vídeo que o trâmite do impeachment de Fernando Collor de Mello se deu a lá Usain Bolt.
Por quê? O Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, deixou todo o rito processual do impeachment nas mãos de Ibsen Pinheiro. Então, do momento em que ele aceita o pedido de impeachment, no dia 1º de setembro de 1992, até a votação no plenário, correu-se menos de um mês. Tudo isso aconteceu dentro do mês de setembro. No final do mês de setembro, o processo de Fernando Collor de Mello já estava sendo votado no plenário da Câmara dos Deputados. Tudo isso aconteceu no prazo, dentro do mês de setembro de 92, com Itamar Franco assumindo já em outubro de 1992. Um trâmite muito rápido, muito correto, por dois motivos. Primeiro, o STF deixou o rito processual nas mãos de Ibsen Pinheiro, então presidente da Câmara dos Deputados, e o PRN, partido de Collor, não tinha capilaridade política nem força política, da mesma forma como tinha o Partido dos Trabalhadores na segunda experiência de impeachment, que é o que vamos entrar agora. Eduardo Cunha aceita o processo de impeachment de Dilma Rousseff em dezembro de 2015. O processo vai à votação, ele chega em votação no plenário em abril de 2016, pouco mais de 4 meses depois do aceite do presidente da Câmara dos Deputados. Por que isso aconteceu? Primeiro que Eduardo Cunha não gozava do mesmo prestígio no STF que Ibsen Pinheiro gozava. Então o STF manteve Eduardo Cunha sob rédea curta e ele precisou seguir um rito muito mais lento dentro da Câmara dos Deputados do que na ocasião de Fernando Collor. Além disso, o PT tinha militância orgânica, tem militância orgânica naquele contexto do impeachment. Essa militância foi se mobilizar, ofereceu resistência política muito maior ao trâmite do impeachment do que na ocasião do Fernando Collor de Mello. Então essa diferença temporal se dá em relação a isso. Então, caso as manifestações de hoje e ao longo do final de semana acendam a fagulha e elas cresçam ao longo do mês de fevereiro e março, é impossível o Congresso dar conta da pressão social em relação ao impeachment de Jair Bolsonaro. Insisto, as condições objetivas estão dadas, os crimes de responsabilidade estão dados, faltam as condições subjetivas. É aquele sentimento de pressão de que não dá mais. E condições objetivas e condições subjetivas, eu me retorno à teoria marxista para a revolução, que era aquilo que o Marx falava das condições objetivas para a revolução, que a exploração, a diferença, a desigualdade estavam dadas, faltavam as condições subjetivas, que é o proletariado ter consciência disso para executar, para dar início à revolução. Então, insisto, as condições objetivas para o impeachment estão dadas, que é o crime de responsabilidade e a falência completa administrativa do governo Jair Bolsonaro. Faltam as condições subjetivas, que é a pressão da sociedade para que os parlamentares, fluidos como são, o Centrão sempre tentando surfar aquela onda que levará mais longe, vai migrar para a decisão do impeachment, a decisão de apoiar o impeachment. Nessa conta temporal, eu compreendo que se o processo não for aberto até o mês de abril, desculpe o engasgo, até o mês de abril, a gente não conseguirá ter tempo hábil para a consolidação do impeachment de Jair Bolsonaro. Por quê? Acredito que a militância bolsonarista vai oferecer resistência política, sim, ao processo de impeachment, tal qual o Partido dos Trabalhadores ofereceu na ocasião do impeachment de Dilma Rousseff. Então o trâmite vai ser mais lento, não vai ser um trâmite Usain Bolt, como aconteceu na ocasião de Fernando Collor. Então a gente tem que compreender que, além da resistência política que o bolsonarismo, a militância bolsonarista vai exercer, acredito também que possa haver alguma resistência violenta. Mas isso eu quero deixar para outro momento, não quero tratar disso hoje. Quero falar das questões políticas mesmo e dos trâmites legais em relação a isso. Então esse processo vai ter que ser aberto até abril. Porque, contando de 4 a 5 meses de trâmite, nós colocaríamos isso para votar no final de agosto ou no início de setembro, o processo na Câmara. Teria o tempo de Mourão organizar, ficar mais um ano no governo até as eleições de 2022. Lembrando que em outubro de 2022 nós vamos às urnas novamente escolher o sucessor de Jair Bolsonaro ou de Hamilton Mourão. Por isso que eu marco o mês de abril como prazo limite? Porque se passar de abril, o ambiente político já vai se polarizar naturalmente, já vai se refletir naturalmente para as eleições de 2022. Então, um processo de impeachment aqui, talvez uma parcela da oposição e da sociedade compreenda que seja melhor postergar isso e tirar Jair Bolsonaro nas urnas. E aí, beleza, se preparem para votar em um candidato que tenha viabilidade contra Jair Bolsonaro, chegue no segundo turno, vença Jair Bolsonaro e que as instituições se preparem para a tentativa de golpe. Ele está avisando isso desde as eleições de 2018 e agora ele goza de mais a força por estar no cargo. Antes ele era um deputado insignificante que conseguiu memetizar na internet, conseguiu ampliar a sua base, conseguiu conquistar apoios.
Hoje ele é o presidente da República. Hoje ele tem acesso a mecanismos de violência que ele não tinha em 2018. Então, a tentativa de golpe está anunciada. Veja o que aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio. Aquilo lá já foi verbalizado por Jair Bolsonaro, que pode acontecer até pior no Brasil. Então, caso Jair Bolsonaro seja derrotado na eleição de 2022, que as instituições cerrem fileira, cerrem os dentes para resistir à tentativa de golpe que eu não estou falando se vai acontecer. Ela vai acontecer. Não sei quando. Provavelmente depois da apuração, da abertura das urnas. Então, que as instituições estejam prontas, porque isso aí são favas contadas, isso está dado. Voltando à questão da conta do impeachment. A gente percebe hoje o jornal Estado de São Paulo, que é o principal porta-voz da burguesia paulista, do dinheiro paulista, é o Estado de São Paulo, é quem representa isso enquanto mídia. Ele escreveu um editorial, sempre as matérias que eu uso estão coladas aqui na descrição do vídeo. Leia as matérias, por favor, meu filho. Leia as matérias, minha filha. Vai ajudar a sua reflexão, tenho certeza disso. O editorial, ou seja, a voz do jornal, a opinião dos donos do jornal acabou. Não dá mais. O impeachment de Jair Bolsonaro tem que andar. E você vê que eles compõem com capital. Colo aqui também uma entrevista com o presidente da CNT, onde ele verbaliza que a falência da crise sanitária no Brasil é de responsabilidade do governo federal. O capital está rachando com o Bolsonaro. O setor produtivo está rachando com o Jair Bolsonaro. Todos nós lembramos do ícone que foi aquele pato na porta da Fiesp, simbolizando o racha com o governo de Dilma Rousseff. E o quão importante aquilo foi para a deposição, para o processo de impeachment de Dilma Rousseff. O capital chegou no seu limite. Hoje o Estado de São Paulo colocou isso, um claro incentivo às manifestações do final de semana. Então, o cenário ficou muito mais nublado e a tempestade para Jair Bolsonaro, a tempestade perfeita, está se assemelhando. Fim do auxílio emergencial, com a miséria aumentando, inflação de alimentos, quem ainda tem emprego, quem tem dinheiro, está sentindo no bolso a piora econômica. A segunda onda da pandemia, com mais intensa, o vírus mais contaminando mais e, infelizmente, matando mais do que na primeira onda. E o capital descontente da ação de Jair Bolsonaro. Você junta um caldeirão muito complicado para Bolsonaro. Vamos ver como serão as manifestações de hoje e do final de semana. Se elas tiverem volume e conseguirem empolgar, contagiar as pessoas para que elas cresçam ao longo de fevereiro e março, Jair Bolsonaro não se sustenta no cargo. O reloginho começa a andar e ele começa a andar hoje. Vamos acompanhar o desenrolar dos passos, porque o impeachment de Bolsonaro nunca esteve tão perto, ainda está longe. Está longe, 111 votos para 342, falta uma enormidade, tem que mais que triplicar o número de congressistas convencidos de que a deposição de Jair Bolsonaro, o impeachment de Jair Bolsonaro é o melhor caminho para o Brasil. Mas, se não começar a pressão, e vamos lembrar também que nas ocasiões do impeachment de Collor e Dilma, essa maioria parlamentar não estava dada no início do processo, na abertura do processo, no aceite pelo presidente da Câmara. Isso se constrói por pressão popular ao longo, no trâmite. Então não teremos esse número mágico de 342 agora. Ele vai ser construído. E vamos ver o que Rodrigo Maia faz. Se Arthur Lira vence, ele pode aceitar o processo, como o Morgantini colocou na última Morgue Costa, jogar a bomba para Arthur Lira. Vai que isso acontece. Se isso acontecer, a Arthur Lira que se resolva. É uma hipótese. Vamos acompanhar, vamos aguardar. O importante é o povo marcou uma data, uma manifestação, com pauta explícita, impeachment de Bolsonaro, e o capital paulista, a burguesia paulista se manifestou por meio daquele jornal que é o porta-voz dessa categoria, dessa classe social, que não dá mais. A burguesia paulista apoia o impeachment de Jair Bolsonaro. Isso é muito ruim para o presidente. Isso diz muito como está o cenário, o cenário político para a sua permanência no cargo. Rapaziada, você chegou até aqui, por favor, deixe seu joinha, deixe seu like. É importantíssimo para mim que você interaja positivamente com o vídeo para que ele chegue mais longe, para que mais pessoas possam ver essa reflexão, compartilhar aqui desse fluxo de ideias, né? Também deixe aqui seu comentário, eu respondo todos os comentários. Deixa, é importantíssimo para mim ler o que você pensa sobre o assunto. Beleza? Live do final de semana, hoje à noite, sexta-feira. Vou conversar com o professor Marcos Marim, especialista em marketing político. Vamos falar de impeachment de Bolsonaro. Vamos ver as manifestações de hoje, qual foi o volume que elas conseguiram, qual a repercussão disso na mídia. Vamos analisar tudo isso. O cenário político do Brasil hoje. Beleza? Amanhã, aqui no canal,
clássica, tradicional Morgue Coça, a live mais etílica de todo o YouTube. Conto com você aqui no canal amanhã às 9 da noite. Hoje, 9 da noite com o Marcos Marinho, amanhã, 9 da noite com o Henrique Morgantini aqui. Beleza? Excelente sexta-feira para você, rapaz. E é nóis!